Conhecimento estético, segmento 9. Neste segmento 9 do nosso programa sobre conhecimento estético, vamos abordar o desenvolvimento das mídias audiovisuais a partir do século XIX, que se tornaram responsáveis pela mudança do cenário do conhecimento. Antigamente, basicamente, a linguagem verbal e os números, ou seja, as publicações literárias, eram as principais responsáveis pela transmissão do conhecimento. Porém, a partir do século XIX, especialmente no século XX, as mídias audiovisuais tomaram parte deste processo e hoje estão incluídas na grande mídia do conhecimento. Isso também produziu uma transformação bastante importante na arte, que nós veremos então a seguir. Venham conosco. O jornal é uma mídia que derivou da tipografia de Gutenberg, surgindo lá pelo século XVII na Europa, como um tipo de literatura ligeira, dedicada a assuntos cotidianos de interesse geral, como política, economia, a fofoca social e as aventuras populares. O jornal era uma mídia eminentemente verbal, não tinha imagens a princípio. Mas com o tempo, a imprensa foi associando figuras em meio aos textos como ilustrações daquilo que era escrito, como referência visual. Mas, por muito tempo, o jornal manteve seu caráter literário. Só a partir dos anos 1940, devido à evolução da tecnologia da impressão, foram surgindo as fotografias, os diagramas, os desenhos e outros dispositivos visuais que passaram a acompanhar os textos jornalísticos. No slide em tela, podemos observar que ao longo de 70 anos, as páginas dos jornais foram se modificando. As imagens, que no começo eram raras, foram se tornando comuns e cada vez maiores, enquanto que os textos, que eram dominantes e abundantes, foram se tornando menores, cedendo espaço para as imagens. Essa tendência do design da página de jornal se deve à crescente influência da imagem técnica no universo da comunicação social. Ao longo do século XX, os consumidores de fotografia, cinema, televisão, vídeo e internet foram se multiplicando de tal forma que influenciou outras mídias, como o jornal, obrigando a maior presença de imagens, mesmo numa mídia majoritariamente literária. Essas transformações nas mídias literárias, ao longo dos séculos, foram ocasionadas pela influência recíproca de outras mídias que passaram a ocupar lugar na mente das pessoas. Vejamos o caso da indústria do livro. Lá pelo século XVIII, ainda não havia fonógrafo para ouvir música, não havia cinema para assistir aos filmes, nem rádio para ouvir as notícias. O que havia à disposição das pessoas eram livros. Por isso mesmo, eles podiam ser grandes, ter milhares de páginas, porque havia tempo para as pessoas lerem. No entanto, com o passar dos anos e a invenção de outras mídias, os escritores foram sendo meio que obrigados a escrever livros um pouco mais curtos, com menos páginas. A razão disso está no fato de que as pessoas passaram a se utilizar de outras mídias, como, por exemplo, o telefone, o rádio, a TV, o fonógrafo. Lá no longínquo século XVIII, uma ópera, por exemplo, Dom Giovanni de Mozart, podia durar mais de 4 horas, porque os ouvintes não tinham outras mídias para ocupar suas mentes. Alguém que ia ao teatro se dispunha a gastar toda a noite num espetáculo, que podia durar algumas horas. Com a invenção do fonógrafo e a fabricação dos discos de vinil, a música tomou outro caminho. Se no passado os músicos só ganhavam seu dinheiro com ingressos aos shows e casas de espetáculos, com a indústria fonográfica vieram os discos, que podiam ser vendidos a muito mais pessoas, de cuja venda os artistas recebiam uma porcentagem. No entanto, por muito tempo, os discos tiveram capacidade limitada de tempo de gravação, obrigando os músicos a criar peças com pouco mais de alguns minutos, de forma que coubessem no espaço oferecido pelos discos. Isso fez com que as músicas de hoje tivessem mais ou menos uns 4 minutos de duração. Não apenas porque os discos tinham pouco espaço, mas porque também chegaram outras mídias para ocupar o lugar na mente das pessoas. O caso dos filmes e dos audiovisuais é muito emblemático. Eles também tiveram de diminuir seus formatos e tamanhos para caber no consumo de mídia das pessoas. Mas lá atrás, no começo do cinema, não importava tanto o tamanho do filme. E O Vento Levou, um filme de Victor Fleming, produzido em 1939,
Tinha 4 horas de duração. Na época, até se recomendava lanchar antes de assistir ao filme, para não ficar com fome durante a exibição. Com a expansão da indústria cinematográfica, veio também a rede de exibição, com salas de cinema na maioria das cidades. Contudo, os exibidores de filme se queixaram com os estúdios por conta do tamanho dos filmes, já que, sendo tão longos, não se podia cobrar mais do que um bilhete por vez. A reclamação era pertinente e os estúdios não queriam brigar com seus distribuidores. Desse modo, encontraram uma forma de fazer os exibidores lucrarem mais, dando oportunidade para mais pessoas assistirem aos filmes, simplesmente diminuindo seu tempo. Hoje, em média, um filme para cinema tem aproximadamente 90 minutos. Assim, os exibidores podem ter ao menos 4 exibições ao longo do dia, servindo para tornar o negócio mais lucrativo. Porém, não foi apenas uma negociação comercial que fez com que os filmes diminuíssem de tamanho. Nos anos 1950, surgiu uma forte concorrente do cinema, a televisão. Com formato, linguagem e gêneros diferentes, a televisão retirou do cinema muitos consumidores, contribuindo para aumentar a disputa por um pedaço da mente dos consumidores, o conhecido share of mind. Com o advento da internet e o barateamento dos equipamentos de audiovisual, filmes caseiros e alternativos, como este que vocês assistem agora, puderam chegar até as pessoas, aumentando a disputa entre as mídias por um pedaço da mente das pessoas. Este slide que observamos agora revela o acerto das críticas que os estudiosos da Escola de Frankfurt faziam a respeito do futuro da mídia. Se bem observarmos, veremos que lá atrás, no começo do século XX, havia poucas mídias à disposição do público. Os países contavam com poucos jornais, poucas rádios e quase nenhum estúdio de cinema. Porém, a produção dessas poucas mídias alcançava milhões de pessoas, justamente porque havia pouca concorrência. Neste caso, cinemas, rádios e jornais tinham milhões de leitores, ouvintes e espectadores. Esses consumidores de mídia eram submetidos a produções massificadas, justamente porque eram poucas. Se houvesse controle do governo, como nos casos dos fascistas, nazistas e comunistas, as opções se resumiam ainda mais, contendo apenas programas aprovados e incentivados pelos governos. Em todo caso, mesmo em países democráticos, onde a produção era livre, também havia muita manipulação moralista e ideológica, obrigando os consumidores de cultura de massa a assistir os produtos permitidos pela censura. Nesse sentido, as mídias audiovisuais ajudaram na massificação de sentimentos, ideais e verdades vendidas pelas forças hegemônicas que detinham o poder nacional. No entanto, com o passar do tempo, as mídias audiovisuais foram crescendo em concorrência, com o surgimento de muitos veículos de comunicação. Multiplicaram-se os estúdios, as estações de rádios, as revistas, os jornais, enquanto outras mídias foram sendo criadas, juntamente com a internet e outros modos de se fazer comunicação social. Em fins do século XX e começo deste século, o panorama da comunicação social da cultura de massa se transformou quase completamente. Neste slide, podemos verificar a multiplicação dos meios e dos veículos de comunicação, fazendo com que as pessoas tenham mais poder de escolha, deixando de consumir as mídias de forma massificada. Esta multiplicação de tipos de mídia serviu também para o surgimento de outro fenômeno que está causando dor de cabeça para os detentores de poder. É o caso da desmassificação do público. Pelo fato de haver muito mais mídias à disposição das pessoas, além de muito mais programas e alternativas midiáticas conforme o gosto do público, está ocorrendo um processo de nichização. Em outras palavras, as massas estão se dividindo em nichos de consumo conforme um fenômeno de tribalização, cada vez mais comum por conta da possibilidade de reunir grupos virtuais com identidades extraordinárias. Houve também, com a mundialização da internet, outro processo sociológico de desterritorialização, impedindo que as pessoas sejam identificadas por local onde vivem ou trabalham. Quem olha para o atual panorama da comunicação social, baseada nas mídias digitais,
não reconhece de modo algum suas origens no começo do século XX. O ambiente midiático no qual vivemos hoje difere radicalmente daquele meados do século XX, o que faz necessária outra crítica especializada para compreender os fenômenos que vêm surgindo por aí. Devido à evolução dos formatos midiáticos, alguns parâmetros e cânones, outrora válidos em pleno século XX, hoje precisam ser vistos de modo até mesmo oposto. Se antes havia tempo disponível para o consumo dos produtos midiáticos, era possível dar ênfase ao conteúdo dos produtos culturais. Hoje, por absoluta falta de tempo, as mensagens precisam ser comunicadas pelas formas audiovisuais dos produtos midiáticos. No passado, havia poucas mídias concorrentes, dando oportunidade para que os produtos culturais aprofundassem suas narrativas. Hoje, não sobra tempo para nada mais do que um haikai. Décadas atrás, era possível para um produto cultural dispor de tempo para um longo e elaborado discurso de convencimento. Hoje, a palavra só tem tempo para aparecer em um poema. Matérias jornalísticas, livros, filmes, músicas e outras produções artísticas tinham tempo e espaço para desenvolver seus conceitos em plena performance. Hoje, não há mais espaço nem tempo para mais do que uma metáfora. Nesse sentido, o mundo que antes havia sido conteudista, narrativo, prosaico e conceitual, agora não tem mais como deixar de ser imagético, aforístico, poético e metafórico. Se antes podíamos ser abstracionistas, hoje nos obrigamos a ser concretos. Se até alguns anos podíamos perseguir a idealidade das narrativas, hoje devemos nos contentar com a realidade virtual. Prestemos atenção ao retorno às origens greco-romanas que o nosso mundo atual está novamente fazendo, a ponto de nosso tempo se parecer com um segundo renascimento.